Aleluia. Levíticos 20, versos do 1 ao 5. Bem. Aleluia. Quem quiser ficar de pé, fique de pé. Quem não quiser ficar sentado, fica na sua liberdade. Amém? A minha Bíblia traz um título aqui, no início dessa referência: penas de diversos crimes. Disse o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, certamente será morto. O povo da terra o apedrejará. Porei a minha face contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, pois dando aos seus filhos a Moloque, ele contaminou o meu santuário e profanou o meu santo nome. Se o povo da terra, de alguma maneira, fechar os olhos para não ver esse homem, quando der os seus filhos a Moloque e não o matar, porei a minha face contra esse homem e contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que, como ele, se prostituem após Moloque. Amém. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Pai, nós sabemos que a tua palavra ela é verdade o tempo todo, a tua palavra é suficiente, a tua palavra produz vida, a tua palavra nos ensina. Pai, muito obrigado porque o Senhor cuidou de nós, Pai, deixando a tua palavra para nosso alimento. Pai, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de falar aqui essa noite. Pai, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de conduzir a mensagem. Pai, que o teu Espírito Santo venha abrir, ó Deus, os nossos ouvidos a aprender mais do Senhor. Pai, que possamos, ó Deus, verdadeiramente compreender. Pai, que não seja uma condição de uma exposição de versículos, de referência, de conteúdo, Pai, mas que seja, ó Pai, crescimento, que seja, ó Deus, crescimento, maturidade, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Queridos, Deus colocou no meu coração essa série de mensagens, né? Na semana passada, na quinta-feira, nós falamos a respeito, né, de Amaleque, né? Eu tive alguns feedbacks aí, algumas pessoas tiveram alguma dificuldade de entender alguma coisa, outros não, né, entenderam e assim, realmente teve uma aplicação muito legal. Eu vou fazer aqui uma introdução da história para a gente entender como é que a batalha espiritual, como é que a guerra em que vivemos, ela é real, né? Amaleque, né, ele é neto de Esaú, é uma pessoa, né? Amaleque é uma pessoa no seu contexto, na sua história, que tem toda uma história gerada, toda uma condição sobre essa pessoa, e essa pessoa se coloca em guerra com o povo de Deus, há uma direção de Deus de destruir, e assim passa uma série de coisas. Então era uma pessoa, e aí depois você vai ver na palavra que Deus fala assim, né, de geração em geração, né, nós precisamos levantar guerra contra Amaleque. Ela fala assim, então peraí, ele não morreu, não é um homem natural, ou ele também ressuscitou? Que trem esquisito é esse? Não, porque realmente, queridos, virou uma condição de um povo que abraçou uma entidade, virou uma condição que tomou nome. E aí eu abro aspas e vou falar de Moloque, de um povo que pega uma entidade para ter por seu Deus. Agora nós vamos falar de Moloque. Quem aqui conhece a história de Moloque? O que é Moloque? 1, 2, 3, 4, 5. Achava que era mais conhecido.
Eu vou comentar algumas coisas, provavelmente você vai lembrar. Era costume do povo pagão sacrificar crianças ao ídolo Moloque. Lembram disso? Faz mais sentido agora, né? Então, Moloque é essa condição, né, uma entidade que ela recebia oferendas de crianças. Os pais entregavam seus filhos a essa entidade em prol de alguma coisa, para alcançar alguma coisa, achando que estava entregando seus filhos. Era sacrifício, irmãos. Moloque era uma estátua, né? Foi encontrada não tem muito tempo, né? Cientistas, né, encontraram isso aí naquele continente, uma estátua de 3 metros, uma estátua da altura, né, de 3 metros, não, 3 andares. Você imagina que esse prédio aqui, ele dá 2 andares, imagina o tamanho. A barriga dela era aberta em uma fornalha e a criança era, né, lançada dentro do ventre dessa entidade. Mas eu quero ainda voltar a Amaleque. Amaleque havia uma condição, né, uma estratégia. Eu passei aqui na quinta-feira passada um vídeo, né, do Jornal Nacional falando a respeito de furtos, né? Amaleque é como um trombadinha, alguém que faz ali saques rápidos, alguém que quando você dá bobeira ele ataca. Então, para refrescar nossa memória, as áreas que Amaleque atua, né, ou quando ele atua, é quando estamos fracos, cansados. Aí ele pega, vê a sua fraqueza e ataca. Naquela ocasião eu mencionei que aqueles que vão ficando para trás no reino animal são os que mais são atacados, são os que são, né, vencidos ali na cadeia alimentar. São atacados geralmente por trás. A estratégia de Amaleque é atacar por trás, quando você não está percebendo na sua retaguarda, né, e com toda uma condição bíblica ali estruturada. Também ataca quando estamos com dúvidas. Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai nos dar a vitória? Será? Amaleque trabalha na nossa dúvida. Quando estamos com dúvida se Deus, né, vai estar conosco fazer ou não, nós somos atacados. Outra condição, né, na área que nós estamos ausentes. Essa área, ela realmente é muito importante. Muitos casamentos terminam porque há uma ausência de algum lado. Muitos filhos são perdidos porque os pais estão ausentes na história dos seus filhos. E não brinquem, Amaleque ataca. Então há uma condição, um reino espiritual, né, que não é brincadeira. Não é brincadeira. Amaleque, apesar de não ser um exército em seu contexto bíblico, uma condição poderosa, é esperto, é astuto, não perde a oportunidade, né? E Moloque, queridos, já é uma outra condição. Veja que quando nós somos atacados por Amaleque, nós somos atacados pela retaguarda. Já Moloque é uma condição de frente. Ele nos ataca de frente, é para que as pessoas ofereçam os seus filhos. É frontal. E há uma condição também que nós, quando estamos em batalha contra essa entidade, não dá para não se aperceber, não dá para não lutar frente a frente. Tem que ser encarado. Nós precisamos encarar isso de frente, entender isso de frente e não deixar com que isso produza em nós condição de domínio. É uma guerra. A condição de Moloque, ela é uma coisa frontal, é uma coisa que nós nos posicionamos. Amaleque não. Amaleque, ele ataca na retaguarda e nós temos a cobertura do Senhor. É o Senhor quem nos protege, é o Senhor quem peleja por nós. São áreas de atuação diferentes.
E aí agora a gente está em Moloque, eu preciso ir e voltar num e no outro para fazer sentido da condição de diferença. Como é que funciona esse posicionamento? Queridos, eu gosto demais de xadrez. Eu não sei se eu falei de xadrez aqui na quinta-feira passada. É um jogo totalmente estratégico. Tem uma peça que ataca do lado, outra ataca da frente. Cada uma tem a sua importância no jogo. E é fantástico. Vale o aprendizado. Moloque, queridos, é uma condição que nós precisamos confrontar e não dar legalidade, não dar autoridade a ele de agir na nossa vida. Já é eu que batalho. Essa guerra, ela é individual. Veja que essa entidade, ela se alimenta de crianças. Crianças. O que criança nos remete? Alguém inocente, imaturo, vulnerável. Essa entidade trabalha na nossa imaturidade. Imaturidade. Queridos, é normal nós vermos na igreja crentes de 30 anos de Bíblia na mão e são imaturos. Imaturos. Eu não estou falando de pessoas lá fora. Pessoas que realmente caminham no Evangelho e são imaturas. Que é isso, pastor? É sério. Há uma entidade que trabalha para que você não cresça. Moloque trabalha na nossa imaturidade. Ele atua na imaturidade porque há uma condição de não ter a ferramenta, a espada empenhada para guerrear. Então você está um soldado totalmente limitado, despreparado. Queridos, você já viu, eu vou te dar um exemplo muito prático disso. Vem uma pessoa na igreja, ela converte, aceita o Senhor Jesus, aí a gente conta um monte de mentira para ela e fala assim: sua vida vai melhorar agora, você vai ver, glória a Deus, você aceitou Jesus. Passa 3 dias, 4 dias, ela fala assim: pelo amor de Deus, foi a pior coisa que eu fiz, foi aceitar Jesus, minha vida virou um inferno, meu filho entrou nas drogas, perdi o emprego, bati o carro, aconteceu tudo uma vez. O diabo trabalha com essa entidade para impedir o seu crescimento. Ele não quer deixar você crescer. Ele sabe que se você crescer, você não dará a ele mais domínio. Então você converte. E aí você entra numa batalha. Não é verdade, irmão? Nós já vimos tantas vezes isso. Que eu já evangelizei tanta gente, fala assim: nossa, mas antes da minha vida, cara, eu tinha problema, mas hoje virou inferno. Não brinque, querido. É uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual. Nós sabemos que, lemos aí em Levíticos 20, mas eu quero ler 18, 21, não darás nenhum de teus filhos, Levítico 18, 21, não darás nenhum de teus filhos para ser sacrificado a Moloque, a fim de que não profanes o nome do teu Deus em seu Senhor. Eu sou o Senhor. Queridos, há uma condição na palavra em N vezes: não podemos oferecer nossos filhos a Moloque. Não, mas essa estátua, nós não temos ela aqui em Betim, em lugar nenhum, não existe aqui mais não. Existe. Existe. Não no sentido literal. Queridos, nós que somos pais, eu vou dizer muito para mim, a gente vive assim: meu filho está virando homem, e eu preciso soltar a corda, eu preciso deixar ele crescer, eu preciso deixar ele ser homem.
E aí eu fico segurando a corda. Não deixo o meu filho crescer porque eu estou com medo. O mundo é muito perigoso. Aí eu limito. Eu não deixo ele crescer. Eu gero uma pessoa imatura, despreparada para a vida. Eu crio uma pessoa totalmente ineficiente ao mundo e ao reino espiritual. Totalmente limitada. Uma pessoa que não foi preparada para a vida, para servir. Olha o contexto de imaturidade. Queridos, é muito normal nós vermos jovens despreparados para a vida. Muito normal, muito comum nos dias de hoje. A imaturidade, ela opera numa condição de novos convertidos e eles são atacados frontalmente. Todo imaturo é atacado para que não cresça. Ah, eu não vou ler a Bíblia não porque eu não entendo mesmo. E aí dando espaço. Ah, eu sou limitado porque eu já sou um velho mesmo. Papagaio velho não aprende a falar não. Já ouviram isso aí? Queridos, Moloque atua na imaturidade. Não podemos dar condição de caminharmos no Evangelho, caminharmos na nossa vida secular, sendo neófitos na fé, sendo pessoas despreparadas. Nós estávamos conversando na escola dominical domingo passado e a Nilza comentou de um jovem cristão, uma gracinha, 34 anos, menino crente, super crente. Não quer trabalhar, 34 anos, preguiça, nunca arrumou emprego, não está preparado para a vida, prato cheio para Moloque, não cresce. Alguém aqui que tem uma prima quer apresentar para um jovem que não quer trabalhar? Vai ser totalmente, querido, sacrificado, vai pagar um preço, vai viver uma tortura um jovem desse. Não tem estudo, não tem trabalho, mas é bonitinho, sabe a Bíblia. Beleza, ele vai para o céu. Mas não reclama, não fala que seu Deus não é capaz de te abençoar, não. Ah, meu Deus é limitado. Limitado é você que é imaturo. Limitado é você que não cresceu. Querido, nós precisamos entender uma atmosfera em que vivemos. Nós somos responsáveis de onde estamos inseridos. Há uma condição de crescimento. A palavra se revela em nós como a luz da aurora. Nós vamos tomando posse da palavra, do conhecimento espiritual, da verdade do Senhor, do meu relacionamento com Deus, da minha intimidade com Deus, continuamente, até brilhar e ser dia perfeito. Então eu não posso de maneira nenhuma tratar uma condição de uma caminhada, seja ela secularmente, seja ela como uma vida espiritual na igreja, como alguém irresponsável. Ah, eu não vou crescer mesmo, eu não vou, eu nunca vou chegar no nível de... Quem está preocupado em chegar no nível de, cresça. Não preocupe diretamente, o foco não é saber aonde você vai conseguir chegar, o foco é não parar de caminhar, não parar de aprender, vencer a sua imaturidade, as suas limitações, todo dia. Todo dia. Moloque atua naquilo que é novo. Presta atenção, queridos. Hoje de manhã eu mandei uma mensagem para todos que eu tenho WhatsApp, falando a respeito, aquela foto ali daquele tema nosso de 2019, ano de novos começos. Na hora que eu lembrei disso, eu falei, Senhor, que haja entendimento da tua igreja essa noite, que essa palavra possa ser multiplicada, não pela minha pessoa, mas pelo teu Espírito Santo,
para entender a verdade do trabalho que Moloque faz na imaturidade e naquilo que é novo. Uma criança é algo novo que é apresentado ao Senhor. Queridos, o início de casamento, o namoro é uma gracinha. Os dois ali parece que vai entrar um dentro do outro, é só amor. Aí se casam. Já tinham conversado a respeito de tudo. Pareciam duas pessoas preparadas, totalmente qualificadas a entender, a compreender toda a diferença de relacionamento. E aí vem o novo. Em todo novo gera uma condição de aprendizado. Pastor Marcelo, uma pessoa totalmente profissional, entrou numa empresa nova. Por mais que em toda a sua prática e habilidade daquilo que é técnico, daquilo que é feito, cada empresa é cada empresa, cada pessoa é cada pessoa, cada chefe tem um jeito de querer as coisas, é tudo novo. Isso vale, estou pegando como exemplo por essa transformação, isso vale na nossa vida. Eu falei do casamento, estava tudo certo, tudo gostoso, tudo era para dar certo, e aí vem um ataque. Gente, eu esperava que o meu relacionamento fosse dar certo. Meu Deus, será que eu aguento fazer 1 ano de casado? Luta. E a gente não entende as verdades espirituais. Em tudo aquilo que nós estamos despreparados, em tudo aquilo que nós não temos conhecimento, em tudo aquilo que nós não temos a maturidade estabelecida, são áreas vulneráveis, são áreas fáceis de ser atacada. Muito fáceis. Lembra que Amaleque atua na área ausente. A imaturidade, de uma certa forma, ela te dá uma condição de não conhecimento, de uma ausência. Eu passei ali na contramão porque eu não sabia que virou ali, ninguém me falou que mudou ali as placas ali, por não conhecer eu fiz aquela coisa errada. Há uma condição de tudo aquilo que é novo, ministério, as mudanças da igreja, tudo que passa pelo novo, precisamos vigiar. Queridos, como uma pessoa que nós ganhamos para Cristo, que ela está ali despreparada, ela não tem habilidade na palavra, ela não tem firmeza espiritual, experiência com o Senhor, ela é o quê? Um bebê espiritual. Alguém fácil de ser oferecido, de se perder. O que nós fazemos com essa pessoa que está vivendo o novo? Queridos, uma criança, está ali o Davi ali, ó, ela requer todo um cuidado especial. Tudo que é novo na nossa vida precisa de um cuidado especial. E eu coloco para nós aqui, nós queremos viver, temos promessa de Deus de viver o novo em 2019. Esse novo não é só dentro da igreja não, queridos. Seja na sua área profissional, na sua área estudantil, no relacionamento de quem é solteiro, de quem vai casar, e no nosso ministério, mudanças que estão acontecendo. Nós precisamos, nessa área que é nova, vigiar, orar. Apagou. Pega ali para mim a tua bateria, pastor. Eu acho que é bateria mesmo, que apagou geral. Deixa eu pegar o outro aqui. Não, mas aqui não é bateria comum, não. Deixa eu pegar aqui. Dá uma. Aleluia. Deixa eu regular a voz. Queridos, então, essa condição do novo, ela precisa ser assistida, ela precisa ser acompanhada. Nós não temos que temer o novo, nós temos que orar. Eu não vou ter medo de criar o Davi, no caso do pastor Marcelo, né? E a Eva. Nós vamos ter cuidados redobrados. Tudo que é novo requer um cuidado, né, mais atento.
mais próximo. Moloque também atua em áreas imaturas ou que não desenvolvemos. Veja que são duas coisas. Eu me converti, eu sou imaturo por uma condição de não ter ainda conhecimento. É uma coisa, por um lado, natural. Só. Então, há uma condição natural de ser imaturo, porque é um tempo de crescimento. O Davi, ele é ainda numa condição, por criança, despreparado para a vida. Ele vai ser assistido, orientado, guardado. E aí você pega uma condição de pessoas, como eu aqui coloquei, que são pessoas que já estão na presença do Senhor, caminham com o Senhor, mas não crescem em algumas áreas, ou em várias condições, não entendem a palavra, ou entende a palavra, mas não pratica. Individual. São vários os pontos para essa imaturidade ou não desenvolvimento. Alguém que não busca esse desenvolvimento. A condição, veja, queridos, como é que eu vou combater uma condição? Eu sou uma pessoa imatura, seja por conversão, sou um bebê espiritual. Como é que eu vou guerrear contra Moloque? Eu preciso me colocar debaixo de uma condição de estar com pessoas que vão me orientar, ser discipuladas. Eu preciso alimentar da palavra, eu preciso aprender a caminhar na palavra, eu preciso crescer, eu preciso ter meu tempo com Deus, buscar minha comunhão com o Senhor a cada dia. Eu preciso romper com essa imaturidade, eu preciso crescer nessa condição. Se eu sei que o inimigo vai me atacar, o que eu faço? Eu me preparo. Eu preciso me preparar. Tudo bem aí, Vitor e Lucas? Tudo bem aí? Eu preciso me preparar. Veja que quando eu quero romper com aquilo que é imaturo, eu estou lutando de frente contra alguém que luta contra mim. Deus vai revelar a palavra, Deus vai agir na minha vida, Deus vai me guardar, é tudo verdade. Mas há uma condição pessoal de vencer com a imaturidade. Há uma condição de cada um. No final do ano passado, no encerramento da escola bíblica, eu passei um vídeo aqui muito legal, muito cômico. Todo mundo morreu de rir, riu. Aí depois a gente olha para o vídeo e repensa e fala assim, eu também já falei isso. Vou para a escola hoje não, já sou super crente, já sei demais a palavra, não preciso disso não. Sabe nada, sabe nada. Eu não sei nada, nós não sabemos nada. Temos muito a aprender, temos uma caminhada longe a aprender. Precisamos vencer a imaturidade. Nós sabemos muita coisa que não passa de religiosidade. Não passa de religiosidade. Não passa de dogmas humanos. Dogmas da igreja. Ensinamentos da igreja. Rotina da igreja. Às vezes a gente acha porque a gente conhece denominação, a gente conhece Bíblia ou a verdade da vida espiritual. Então, queridos, nós precisamos vencer a imaturidade. Nós precisamos cercar aquilo que é novo para não ter a nossa bênção frustrada. Há um vínculo com aquilo que é novo. Moloque que é aquilo que é novo, aquilo que é primeiro, aquilo que te faz bem. Quando você casa, você está na melhor empolgação. Quando você tem um filho, você está na melhor empolgação. Quando você compra um carro novo, você está na melhor empolgação. E Moloque trabalha para te frustrar.
Você precisa vencer a imaturidade em áreas não desenvolvidas. Tem pessoas que continuam verdadeiros crentes bebê. A prática do sacrifício a Moloque era intensa no povo de Israel. Precisamos derrotar Moloque. Precisamos lutar contra Moloque. Como? Com maturidade. Com maturidade. Nós precisamos ser verdadeiramente maduros. Homens de Deus, mulher de Deus. Acabar com a imaturidade. Proteger os novos convertidos. Lucas 2,40. Vamos abrir lá, queridos? Lucas 2,40. Lucas 2,40. E o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Queridos, Moloque trabalha numa condição de destruir o novo, mas é muito tempo. Veja que havia uma ordem de matar o Senhor Jesus, mas o Senhor havia colocado sobre Jesus a graça, havia uma cobertura do próprio Deus sobre a vida de Jesus. O Senhor sabia que tinha que cuidar do novo. Se Deus sabe que tinha que cuidar do novo, de Jesus, pela sua condição de imaturidade natural de ser, será que eu não preciso cuidar das pessoas que estão à nossa volta, que são imaturas? Daquelas que nós ganhamos para Jesus, apresentamos a palavra a ela? Não, deixa, nós já oramos, tá bom, está apresentada. Não, ela tem que ser assistida, ela tem que ser acompanhada, ela tem que ser discipulada. Mateus 4, 2, 6. Mateus 4, do 2 ao 6. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Marcos, obrigado, pastor Marcelo. Marcos 4, 2 a 6. Rebobina aí a fita e volta aí. Marcos 4, 2 a 6. Ensinava-lhes muitas coisas por parábola, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, escutai. Saiu o semeador a semear. Semeando ele, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. Outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Não havia raiz. Queridos, o sol aqui é Moloque. Quando você não tem raiz, quando você não está firmado, quando você não está numa condição no Senhor,
você não vai resistir. Você vai ser facilmente atacado. Nós precisamos de vencer a imaturidade, vencer a condição do novo. Aqui fala de algo novo que vinha crescendo. Mas você precisa crescer firmado, você precisa buscar raiz profunda, relacionamentos profundos com o Senhor. Não dá para ter uma vida rasa. Não dá. Moloque atacará facilmente. Novos começos, áreas novas, precisam ser expostas ao Senhor, apresentadas ao Senhor. Senhor, eu estou numa condição nova com a minha família, casei. Senhor, toma conta. Senhor, a minha família é tua, eu apresento a ela, cubra, Deus. Eu realmente me coloco diante do Senhor, eu preciso que o Senhor nos dê cobertura. Vamos abrir aí Isaías. Isaías 55. Esses começos eu preciso estar atento, apresentar ao Senhor, pedir ao Senhor para que me dê maturidade, crescimento. Eu preciso ter os meus olhos abertos, de forma a enxergar plenamente. Isaías 50, versículo 5. O Senhor Deus abriu os meus ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Eu preciso ter os meus sentidos, seja visão, seja audição, eu preciso entender a verdade que nos cerca. E eu não posso de maneira nenhuma me retrair. É guerra, é uma guerra. Eu me posiciono, eu sei nas áreas que eu estou ainda imaturo por uma condição natural, ou eu preciso me identificar numa condição, mesmo eu sendo um crente já mais caminhado na presença do Senhor, mas em algumas áreas imaturas, eu preciso apresentar essa condição diante do Senhor, eu preciso buscar nele, expor essa condição para Ele, pedir a Ele que realmente abra os nossos ouvidos e não retrair. Eu ataco, eu guerreio, eu vou de frente, eu não recuo, eu não posso temer, não posso temer. Se eu quero vencer o novo, se eu quero colher o novo, eu não posso recuar, eu não posso fraquejar. A raiz precisa adentrar a terra. Aleluia. Eu preciso me firmar, me estabelecer. Períodos de transição, é preciso coragem e intimidade com Deus. Não podemos travar o crescimento. Eu lembro de novo da questão dos nossos filhos. Tem muitas maneiras de sacrificar a Moloque hoje, querido. Eu comentei a questão da educação de filho, de não soltar os filhos. Quando eu e você recuamos, quando eu e você ficamos com medo de viver o novo. Eu vou te dar um exemplo. Fulano assume o ministério, tal coisa na igreja. Ai, pastor, Você está aqui para quê? Ilustrando banco? Queridos, nós somos chamados a guerrear, a crescer. Não dá para ser igual eu era ontem.
eu preciso ser experimentado, eu preciso caminhar com coragem, eu preciso vencer as áreas da imaturidade na nossa vida. Eu preciso ser homem de verdade, queridos. Nós precisamos ser mulher de verdade, as mulheres. Nós precisamos nos posicionar em guerra na educação dos nossos filhos, no nosso posicionamento na igreja, nos nossos ministérios. A quem buscamos, a quem servimos? De onde vem a direção na nossa vida espiritual, do homem ou de Deus? Nós precisamos romper com aquilo que é novo. Moriá vive um novo, queridos. A condição de romper, de viver o novo em Moriá, ela é individual. Ela é individual. Quer experimentar a bênção do Senhor em todas as áreas? Não recue, não ceda, caminhe, dependa do Senhor, seja servo de Deus em toda a sua essência, seja disponível em toda a sua essência, em todas as suas áreas da sua vida. Não podemos romper com o crescimento, temos que vencer a imaturidade, temos que alcançar a maturidade. Assim, Moloque não terá chance. Não seremos atacados, verdadeiramente não estaremos sacrificando, seja nossa família, seja filho, seja casamento, seja ministério, seja trabalho, seja qual for a sua área. Nós precisamos guerrear de frente. Mas e o crescimento? Como é que vai ser? Vamos lá em 1 Coríntios. Coríntios 3. E o clipe saiu aqui, acredito, espera aí. 1 Coríntios 3, 7. Aleluia. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Você quer vencer a sua imaturidade? Você se apresenta diante do Senhor, você se expõe diante do Senhor, você reconhece as suas áreas imaturas, você se posiciona, se apresenta, reconhece e se habilita a crer, a ter fé em receber o crescimento que vem dele. O verdadeiro crescimento, a verdadeira maturidade vem dele. Vem dele. Vem dele. Salmo 56, 9. Para encerrar, queridos. Salmo 56, 9. Queridos, às vezes a gente vai falar de, eu vou pregar Apocalipse na igreja. Tem 5 que ama, que quer vir, que quer escutar. Mas tem 30, Apocalipse, eu não vou não. A gente fala de batalha espiritual, estranho aí, não sei não. Queridos, é totalmente fundamental. Nós vivemos esse mundo espiritual. O mundo espiritual ele é muito mais real do que o físico. Nós não podemos ser imaturos. Não podemos. 56, 9. Quando eu a ti clamar, os meus inimigos retrocederão. Você pode falar essa parte comigo? Os meus inimigos retrocederão.
Queridos, nós temos um Deus que é presente, a palavra dele nos ensina, ele adestra a nossa mão para a batalha, ele nos prepara para a guerra, o crescimento vem dele, nós sabemos como é que o inimigo opera, somos atingidos porque não crescemos, não guardamos os nossos amados. Tem pessoas que precisam ser guardadas, porque ainda são imaturas. Nós precisamos cercar a nossa arraial para não ser atacado por trás, como falamos na quinta passada. Há uma condição, queridos, de crescimento, de encarar as coisas de frente. Nós